bem-vindos todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma aula grátis do método elaboração, esse chamado que eu fiz para você de todas as classes, você que é rico ou pobre, você que é preto ou branco, você que é baixo ou é alto, venham todos ter as algemas dos conhecimentos ocultos de nós quebradas, para que a nossa mente se expanda e o conhecimento da luz da verdade venha iluminar as nossas vidas, não só no aspecto espiritual, mas de outras partes que complementam a espiritualidade, estão completamente ligadas. Não fique retraído, eu vou buscar ser o mais simples possível, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque esse conteúdo não está sendo divulgado na internet. Quando o algoritmo desenvolvido por eles, os donos do sistema, detectam padrões de informações como as que eu vou falar para você aqui agora, nessa aula até o final, você vai perceber o porquê eles não querem que você saiba disso. Você, homem, mulher, criança, jovem, adulto, pais, que valorizam as pessoas que você ama e você quer o melhor para si e o melhor para aqueles que vivem com você, você precisa ter o conhecimento para não cair nas garras desses charlatões, desses vagabundos que usam os aditivos químicos, que usam os paliativos, os remédios, os ansiolíticos para te escravizar e futuramente vai agarrar os teus filhos, porque é isso que eles gostam. Todo o sistema foi orquestrado e foi desenhado para que as pessoas cheguem, né, com suas imaginações férteis e venham ser poldadas desde o início da infância. No colégio, você tem que pedir a mão para expressar alguma opinião, você tem que ter permissão para levantar, você tem que ter permissão para conversar. E todo o sistema educacional é voltado com um único objetivo: martelar uma ideia de pessoas que vão viver na corrida dos ratos, num sistema medíocre de trabalhar, pagar contas, comer, trabalhar, pagar contas, comer, trabalhar, pagar contas, comer, né? É só viver pagando boleto. Nada que transcende essa realidade, que vá além da perspectiva material. E tudo o que envolve esse mundo físico que eles querem nos aprisionar está diretamente associado com algum estratagema, com algum segredinho obscuro que eles utilizam para afetar os nossos corpos e, consequentemente, escravizarem as nossas mentes. É claro que a gente vai ser bem didático nessa aula, a gente vai esclarecer para vocês como funciona a metodologia do método elaboração para libertar a mente, a alma e os espíritos, junto com os corpos das pessoas, para que elas aprendam a desenvolver o ápice da inteligência humana que nasceu conosco. É inerente à nossa existência. Nós não nascemos para ser como nós estamos nessa sociedade moderna. É claro que você pode estar faturando seus múltiplos 6, 7, 8 dígitos, faturando centenas de milhões com o marketing digital na internet. Aqui nós vamos abordar essa questão dos aspectos financeiros, mas tudo tem que ter uma base. E não adianta de nada, assim como as pessoas que ganham na loteria perdem tudo em menos de 2 anos, né? Dezenas de milhões são torrados porque as pessoas não têm uma mente empreendedora. As pessoas não têm uma mente preparada para o poder. E é exatamente isso que você vai encontrar até o final dessa live, que não vai ficar gravada durante muito tempo. Pessoal, esse é um conteúdo secreto, isso é um conteúdo oculto. O que esses líderes que se escondem por detrás dos bastidores não querem que vocês saibam, porque quando vocês descobrirem uma coisa, vai ser como um barbante que você puxa de um tapete, você vai puxando e
cada vez vem mais, vem mais, vem mais, e vem mais o quê? Descobertas dos ataques que os nossos inimigos estão usando contra nós, contra as nossas almas. E você que é muito cético em relação ao mundo invisível, o mundo espiritual que não se pode ver, que não se pode tocar ou experimentar com os nossos 5 sentidos, vai ficar tudo mais claro para você durante essa live. Então assista até o final. Eu vou me apresentar primeiro, logo em seguida eu vou apresentar as bases pelas quais nós vamos partir nessa jornada, nessa viagem do método elaboração, e logo depois eu vou dando conceitos, pinceladas do que nós vamos abordar para que você não morra nos próximos dias. O que está em jogo aqui é a tua vida. A tua saúde está no risco iminente, com alerta vermelho, e a maioria das pessoas está tomando antibióticos, analgésicos, ansiolíticos, achando, né, que está tudo bem, dá para rolar mais um dia, mas não! Isso são sinais que existe um problema muito mais grave dentro de você. E tratar, remediar os sintomas não significa que você vai resolver a causa, e fazendo isso, você está procurando, né, uma catástrofe, é uma bomba relógio que você está colocando do teu lado não, dentro de ti, e ela precisa ser desarmada, e é por isso que eu estou aqui. Prazer, meu nome é Matheus, naturopata, especialista em desenvolvimento pessoal. Eu há muitos dias, vários meses, no caso mais de 3 anos, venho estudando sobre as questões psicológicas da mente humana e como o corpo está diretamente associado com a nossa psicologia, a nossa mente, o nosso racional, certo? E, né, nessa jornada eu acabei encontrando a questão das emoções, e como as emoções, ela está no meio, no cerne, tanto da questão racional quanto da questão biológica. Mas, depois de ter compreendido que é tudo um, que tudo está interligado, eu criei o método elaboração. Eu acredito que teve muita influência de insights que não vêm de mim. Eu aprendi com inúmeros ganhadores de prêmios Nobel, pessoas influentes no meio acadêmico, médicos que não têm rabo preso com a indústria farmacêutica, outros naturopatas que não têm ligações com a indústria alimentícia. Pelo contrário, essas pessoas são extremamente honestas em trazer os dados verdadeiros dos males que isso causa, das moléstias que você comer uma salsicha, que você comer um petisco. A gente não vai falar só disso, porque as pessoas estão cansadas de ouvir isso. Elas estão cansadas de ouvir que inicinho é cancerígeno. Elas estão cansadas de saber que docinho demais dá diabetes. Mas o porquê que essas pessoas não param? Por que que elas não conseguem dar um basta e uma decisão forte, firme de dizer não? Eu vou dar prioridade para o meu estilo de vida, para a minha saúde, porque eu sei o quanto isso vai repercutir na minha mente. Mas a maioria das pessoas não sabe que tem uma coisa a ver com a outra. Assim como eu não sabia. Eu tive uma infância completamente, vindo de uma família desestruturada, tanto emocionalmente, quanto racionalmente, quanto na questão da nutrição em si. Percebi, né, na pele, com inúmeras inflamações, furúnculos, andava doente direto, dores de cabeça, dores nos ossos. Agora imagina se eu não tivesse rompido com isso. Será que essas consequências não teriam ficado cada vez mais graves, como eu consigo perceber quando eu ando na rua? Meus irmãos, 95% das pessoas está indo em direção a um precipício porque não há mais tempo. O jogo já foi montado, o checkmate está prestes a acontecer. Tudo o que falta no momento é só as pessoas se tocarem, mas isso não vai acontecer.
Então significa que o sistema vai continuar. E as pessoas que estão dormentes, as pessoas que estão dormindo, vão ser trituradas por ele. E não é questão de meses, não, são questão de dias. Dias. Então, escute bem. Por que você tem que ver essa live até o final? Porque no final dessa live você vai compreender o porquê a mente ela está diretamente associada com o que você come e com as suas emoções. Ela está diretamente associada tanto com as coisas que você come quanto com a sua mente racional. E como para você alcançar aquilo que você foi projetado para ser, sendo a imagem e semelhança do autor do cosmos, a imagem e semelhança de Deus, que tem um poder de materializar as coisas com as suas palavras, com seus pensamentos, com as suas ações, que tem firmeza, que tem postura, que vai em direção aos os próprios objetivos, tendo a fé que, por mais que pareça impossível, o mar vai se abrir, que durante a noite colunas de fogo vão iluminar e nos aquecer do frio, ou que colunas irão surgir para nos proteger do calor do sol. Pelo amor de Deus, não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, ou pelo que vocês vão vestir. Não é a vida mais do que o sustento, e não é o corpo mais do que as vestes. Deixa de criar tempestades em copo de água. É claro que muitos de vocês podem dizer, olha, eu não ligo muito para essa questão de alimentação, porque eu sou pobre, o caralho. Meu amigo, olha ao redor como o mundo é próspero. As aves nem cegam, nem semeiam e nem plantam, mas olha como o Pai os alimenta. Olha, por exemplo, as flores nos campos que nem tecem, nem costuram. Mas nem Salomão, nem o príncipe no palácio de Buckingham, nem o Donald Trump se veste como uma flor. E ela é tirada da terra e jogada no fogo. Mas se ele veste assim uma planta, como é que ele não vai vestir você com muito mais decência e qualidade? Mas a questão é que as pessoas, elas não acreditam nas promessas porque elas estão intoxicadas ao extremo. E assim como um adicto, uma pessoa que está viciada no crack ou na cocaína, agora a gente vai entrar, né, na questão do método de elaboração. Primeiro, eu vou dar as coordenadas de por onde a gente vai e aonde a gente vai terminar. A gente vai sair do ponto A, do ponto da completa ignorância sobre a relação direta entre a mente orgânica, a mente racional e a mente emocional. Se você já sabe, tenho certeza que uma frase vai mudar a tua vida. Um insight pode mudar os destinos da tua história. Mas eu estou focando aqui nas pessoas que ainda são ignorantes, por mais que ainda tenham centenas de milhares na conta, ou não, por mais que a pessoa esteja numa obesidade mórbida, ou não, por mais que a pessoa esteja cheia de furúnculos, cheia de enfermidades, de doenças, Alzheimer, autismo, depressão profunda, ela vai sair do ponto A ao ponto B, que é a consciência disso, certo? Se a gente não traçar uma rota, assim como um barco que tem que chegar no porto, do ponto A ao ponto B, se ele desviar 5 graus, 1 grau na rota parece pouco. Mas a questão é que daqui a centenas de quilômetros, daqui a alguns dias, alguns meses, se você tiver desviado um pouco da rota, você vai parar longe de onde você deveria estar. E não é para melhor. Não é para melhor, porque o que eu vou trazer aqui para vocês é algo divino. É algo que as ciências, a medicina não consegue interligar, porque o status quo, o sistema foi projetado para separar uma coisa da outra. Mas o método de elaboração veio aqui para unificar essas coisas.
E não são conceitos novos, são conceitos milenares, conceitos bíblicos que eu não posso me estender durante muito tempo, mas saiba que existem 3 cérebros dentro do nosso corpo que formam a mente humana, certo? O que seria esses 3 cérebros? Existe o cérebro mais famoso, mais comum, e todos esses 3 cérebros estão recheados de neurônios, certo? Neurônios por dentro e por fora. E, além desse cérebro, dentro do nosso crânio, que pesa 1 kg, 1,2 kg, um pouco mais pesado na cabeça da mulher, ou um pouco, ali variando até 900 gramas, 1 kg no cérebro do homem, do tamanho de 2 punhos fechados. Esse é o mais potente biocomputador da Terra, que nenhum galpão lotado de supercomputadores quânticos não conseguem desempenhar o papel que o nosso cérebro desempenha. É como se fosse uma Ferrari, mas a maioria das pessoas é como um bebê que não sabe nem que existe carteira de motorista ainda, certo? Do que adianta você ter uma super máquina se você não sabe usar? Do que adianta você ter um super poder se você não sabe como utilizá-lo? Do que adianta você ter um arsenal de ideias se você não sabe materializar isso? A gente vai aprender aqui no método elaboração. Para a gente não se estender durante muito tempo, vem a questão agora do cérebro dentro do nosso tórax, do nosso coração. A maioria das pessoas achava que o coração é só para mandar emoji, ou que os conceitos de o coração ser um cérebro vinha, de culturas antigas que não tinham conhecimento científico, mas pessoal, recentemente, o pessoal do HeartMath Institute descobriu, que o coração tem mais de 10 mil neurônios diferentes, distintos do cérebro, certo? No caso, 67% do coração são terminações nervosas, eles recebem e armazenam informação, tanto que pessoas que recebem transplantes carregam memórias, carregam gostos, carregam dons de outras pessoas que foram as doadoras, que elas nem sabiam de onde vinha, mas veio das memórias que estão acumuladas dentro do coração, certo? Outro cérebro, completando o terceiro, não menos importante, é o cérebro do intestino. O intestino tem mais de 500 milhões de neurônios. É importante lembrar que ele é a base para a nossa existência, porque todos os nutrientes, todos os minerais, todas as vitaminas, todos os aminoácidos são metabolizados, eles são construídos como peças de Lego em células que vão ser mandadas para todo o nosso corpo. Então, a base para esses dois é o nosso intestino, a base para a nossa existência. Se você não cuida do seu intestino, consequentemente, o seu intestino vai mandar alertas para o seu cérebro e para todo o corpo. Para que você entenda, esses 3 cérebros eles estão diretamente conectados com um nervo que funciona como uma estrada, e cada um desses cérebros eles têm um papel importante na construção de pensamentos, certo? No caso, essas estradas que ligam o cérebro dentro do nosso crânio com o coração e com os nossos intestinos, elas têm vias. Exatamente, imagina uma estrada com 10 vias, certo? Indo e voltando. Carros são informações. O nosso intestino tem 10 indo em direção do intestino para o cérebro. Olha que interessante. Então, o nosso cérebro, ele recebe muito mais informação do nosso intestino do que ele envia. De 10, 9 é partindo do intestino para o cérebro. E uma só parte do cérebro para o intestino. Consequentemente, o intestino ele tem quase que um cérebro autônomo, certo? Ele não depende única e exclusivamente do cérebro para funcionar, mas o cérebro precisa, sim, do intestino para funcionar da forma melhor que ele pode possível.
Se você imaginar, por exemplo, para as pessoas que estão depressivas, para as pessoas que estão ansiosas, para as pessoas que estão desestimuladas, o nosso intestino é o responsável por construir 2 dos 4 principais, eu digo a nível de volume, de quantidade, 90% desses 4 neurotransmissores da felicidade bioquímica. Ou seja, se você não quer ir para um guru ou para um pastor e ficar ouvindo e voltar para casa e tá do mesmo jeito, não tem mudado muita coisa, é porque você está descartando a possibilidade do teu intestino ele produzir 90% da serotonina, que seria o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, do bom humor, da felicidade. As pessoas não ligam para isso e você só produz isso se você tem uma microbiota saudável. O que seria a microbiota? A microbiota é uma colônia de bactérias, um órgão virtual que foi descoberto recentemente, que é responsável tanto por estar pegando os aminoácidos, as vitaminas, os minerais e sintetizando, metabolizando, transformando eles em outras substâncias, além, né, de ser o QG, o quartel-general do nosso sistema imunológico. 70% do nosso sistema imune se concentra no nosso intestino, certo? Então, se você não põe o triptofano, né, vamos supor que a sua microbiota está saudável. A gente vai abordar isso com mais profundidade no método de elaboração, certo? No caso da serotonina, ela é 1,2, né, 90% no intestino, e 50% da dopamina, o neurotransmissor do macho alfa, do cara que se impõe, do cara que vai atrás do que quer, está sendo produzida no intestino. Ou seja, é impossível ter saúde mental. Eu não poderia começar falando sobre o mindset, programação neurolinguística, te trazendo os conceitos de arquétipos, de saber qual é o seu temperamento, de saber se você é mais racional ou emocional, se a gente não falar de intestino primeiro. Pelo amor de Deus, 70% do teu cérebro é água. E a maioria das pessoas, né, mais de 90% dos brasileiros estão vivendo nas cidades, recebem uma água de péssima qualidade. Eles pegam um esgoto, jogam cloro, jogam detergentes e flúor, 2 cavalos de Troia, né? Um flúor sendo a base para sedativos usados em manicômios. Pessoas supõem que foi usado primeiramente na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas para acalmar os judeus nos campos de concentração. É posto na nossa água sem legislação alguma. Ele foi banido. O flúor foi banido da maioria dos países do mundo que colocavam flúor na água. Na Europa é extremamente proibido você pôr flúor na água. Mas aqui no Brasil é terra sem lei. As pessoas jogam flúor, jogam cloro, que é um gás que entra dentro do teu intestino, e essa colônia de bactérias, que é como se fosse os neurônios, os cérebros, né, que compõem a mente do intestino, o sistema imunológico, esses soldadinhos que trabalham para pegar os nutrientes que você coloca dentro do teu corpo e transformá-los naquilo que você precisa, eles são mortos. O cloro, se você pegar uma água do Tietê e jogar uma pastilha de cloro, em alguns minutos, tudo que tinha de bactéria naquela água sumiu. Isso é bom? Olha, meu amigo, é bom por um caso. Mas e no outro? Que existem bactérias boas dentro do teu intestino, do teu organismo. Por acaso você já se deu conta que no caso, existe 10 vezes mais bactérias no teu intestino, no teu corpo do que células no teu organismo? Deixa eu repetir bem. Existe mais bactérias, o seu corpo é mais bactérias
do que células. 10 vezes mais. E aí você passa por um tratamento opressivo de antibióticos, que você nem ingere água de péssima qualidade com flúor. As consequências que isso vai trazer para a tua vida são gravíssimas. A gente aborda isso com mais clareza no método elaboração. Outro ponto é que as pessoas elas precisam largar determinados inimigos que eles puseram nesses produtos alimentícios embalados. Tudo que é embalado, pode ter certeza que eles colocaram algumas coisinhas lá. Primeiro, uma das principais aqui que a gente tem que falar: glutamato monossódico, na categoria de ópio, altamente viciante, é como crack. As pessoas não se dão conta disso, mas o tanto que essas porcarias vendem não dá para contar, são centenas de bilhões de dólares. As pessoas acham gostosinho, mas se colocasse papelão ali e jogasse esse glutamato monossódico, elas prefeririam papelão, porque não é o produto em si, é o realçador de sabor, que é um neurotóxico, que entra em todas as células do teu corpo e estimula elas de uma forma que nenhum alimento da terra conseguiria fazer isso. Aí, além de você não ter mais um paladar associado com a natureza, você vai estar altamente intoxicado, né? Tanto o teu cérebro quanto o corpo em geral, inflamado, e os teus neurônios sendo atrofiados por causa de uma substância que deixa a comida gostosinha. E as pessoas são guiadas pela boca, as pessoas são guiadas pelo que comem, elas querem um gostoso. Na língua, você consegue perceber 6 sabores, e esses 6 sabores eles estão diretamente associados com as tuas emoções. Tanto que alimentos mais amargos, eles vão direto para o teu fígado. E o teu fígado também processa pensamentos. Ou seja, se você está com o fígado totalmente lotado de toxinas, você vai preferir continuar intoxicando ele porque você não gosta mais do amargo. A tua vida, mesmo sendo amarga, você gosta de adoçar ela, né? Se dando a desculpinha de que precisa de um doce para adoçar a vida. Isso é uma loucura, isso é um engodo. Meu querido, minha querida, acredite, o açúcar, assim como o glutamato monossódico, que é um tempero mortal, que é jogado nas comidas e as mães dizem, oh, foi feito com amor. As crianças, quem come, oh, foi feito com amor. Não, tá cheio de glutamato monossódico. Acredite, não é amor, é morte. Porque se você tirar aqueles temperos de caldo quinó, faz um desafio. Olha tudo que é industrializado, que tu acha gostosinho, certo? Aí você olha o rótulo. Na maioria deles, eles estão sendo obrigados a pôr, mas alguns não podem botar, porque as pessoas se conscientizam, vão lá e veem e não compram mais. Principalmente depois que elas estudam com o método de elaboração e percebem as consequências que isso traz para a saúde. Outra coisa, açúcar, 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Os estímulos feitos com eletroencefalogramas percebem que o açúcar ele deixa a pessoa 8 vezes mais dopada, eu digo, não dá aquela viagem, né, que os adictos da cocaína têm, mas o efeito viciante, o efeito de prazer é o mesmo, é 8 vezes mais forte. Ou seja, é mais fácil você largar o crack, a cocaína, do que você largar o açúcar. E o que isso tem causado de pessoas obesas já beiram as centenas de milhões de pessoas. Obesidade é doença. Meus amigos, minhas amigas, essa cultura de dizer que o certo é errado e o errado é certo, não é de hoje. Penduraram Jesus numa cruz e o povo pediu pela soltura de Barrabás. Será que não aconteceria e não acontece a mesma coisa todos os dias? Por que nós realmente devemos
não nos impor contra a doença, no caso a obesidade, o sobrepeso. Você sabe as consequências físicas, emocionais, mentais que essa pessoa vai ter e está tendo? E só está tendo porque está obesa? E está obesa porque está tendo? E se ela tentar tratar a obesidade, mas não tratar as emoções, essa pessoa vai acabar num ciclo vicioso e entrar no efeito sanfona de voltar a ser o que era. Isso é completamente natural para aqueles que compreendem o quão interligado essas mentes são, do método de elaboração, fica tudo mais claro. Ou seja, é importante, sim, extremamente importante. Eu não posso me estender muito. Eu não posso falar de vermes, fungos e parasitas, esses demônios altamente inteligentes que fazem as pessoas comprarem só determinada marca. Ah, eu só gosto de bolacha Richester. Ah, eu só gosto de bolacha Bono. Meus amigos, minhas amigas, esses seres altamente inteligentes são programados para comer uma bolacha só, um tipo de bolacha, para fortalecer aquela indústria. Vermes, fungos e parasitas são demônios. Eles se conectam como pendrives no nosso intestino. No caso da tênia, que tem 2 a 5 metros de altura e vive de 20 a 25 anos. Elas se conectam no nosso cérebro e soltam os ovinhos dela, mais de 200 mil por dia, no nosso cérebro. E eles vão comendo o nosso cérebro. Você sabia disso? Que tem mais de 70% dos brasileiros estão intoxicados com um verme chamado toxoplasma, que ele entra dentro dos ratos e fazem com que os ratos vão parar dentro da boca dos gatos. Olha que loucura! Nos seres humanos, a história é parecida, só que as pessoas ficam insanas, completamente insanas. Aqui a gente não pode se estender muito para falar, por exemplo, da carne vermelha, do leite, né? Principalmente do leite com açúcar, não açúcar, formol, ácido sulfúrico dentro do leite, soda cáustica, conservantes, para um leite que demora algumas horas, alguns minutos fora da geladeira. Passa meses e meses na prateleira do supermercado. Como é que faz para fazer isso durar? Se você quiser saber, você vomitaria. Se você realmente quiser saber, no método de elaboração a gente esclarece isso, porque a verdade ela incomoda. Quando as pessoas saem da caverna de Platão, aquelas que estão com a pele sensível, com os olhos sensíveis, e todos estão, eles, na grande maioria, correm de volta porque não aguentam o desconforto. E isso que eu estou te falando é a chave para você não morrer nos próximos dias. Você não tem noção do quão grave essas coisas são, principalmente se elas estiverem combinadas. E eu estou falando isso sabendo que a maioria das pessoas que veem isso estão com uma base alimentar baseada em quê? Gorduras hidrogenadas. Se eu fosse te falar, se as consequências viriam de forma súbita pelos danos que isso causam, né? Eu digo, óleo de soja principalmente, canola, pelo amor de Deus, leite de toda a natureza, leite, tudo que é industrializado relacionado a leite e laticínios, queijo, requeijão e o caralho a quatro, tudo. Proteína animal, né, com conservantes e, né, um modo de criar esses bichos de uma forma assustadora. A forma que esses caras criam esses bichos, enfiando soja neles o dia inteiro, hormônios de crescimento. Frango, não descarto. Tu é vegano? Pô, não vem confundir uma coisa com outra. Eu tô falando da indústria farmacêutica querendo te matar, pô. Acorda. Outras coisas, açúcar, tudo que é zero, porque eles botam adoçantes
cocôs não são adoçantes. O aspartame, por exemplo, na hora que cai na tua corrente sanguínea, vira veneno de formiga. E o aspartame, ele é um cocô de bactérias que são alimentadas com lixo tóxico. Mas na hora que pinga um pouquinho na tua Coca Zero, deixa tudo docinho, mesmo tendo zero de açúcar. Acorda, meu amigo. Refrigerante, preciso nem falar, tomou 1 litro, tem que beber 40 litros de água da boa para reparar o estrago no teu corpo. Porque o pH vai ficar completamente desequilibrado. Vai ter que tirar do teu osso para jogar na tua corrente sanguínea para tu não morrer. Porque o refrigerante é 100 mil vezes mais ácido do que o teu sangue. O teu sangue com um pH de 7,30, 7,40, se baixar para 7,2, tu morre. Teu corpo tem que se virar nos 30 para tu não morrer. A maioria das pessoas ficando cega, com autismo, né? Isso não é à toa. Eu estava vendo alguns dados, em 1970, 1 a cada 5 mil crianças tinha autismo. Daqui para 2030, uma criança vai ter autismo. A cada 2 crianças, uma vai ter autismo. Então é roleta russa, o pessoal vai parar de ter filho. Se você ama os teus filhos, você precisa do método de elaboração na tua vida. Por quê? Porque o colégio não vai te ensinar isso. Porque os hospitais não querem que você saiba disso. A indústria farmacêutica patrocina centenas de milhões para que você não saiba disso. O sistema foi programado para excluir todos os canais e vídeos que falam disso. As notícias que você vai encontrar relacionadas ao que eu estou te falando, se não for no método de elaboração, você vai passar anos e mais anos e mais anos sem chegar a lugar algum, porque eles não querem que você saiba disso. E eles são bastante espertos. Eles são multibilionários. Eles contratam centenas, milhares de programadores para excluir qualquer tipo de post na rede social que tenha a ver com a verdade, porque a verdade liberta. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Certo? A gente poderia se estender um pouco mais e de como a gente tira essas paradas do nosso corpo, como a gente tira essas toxinas do nosso corpo, mas vai demorar um pouco, né? Por isso que a gente tem um método de elaboração. Podemos gravar, né, mais algumas lives extras, mas vamos pular para o outro cérebro, o coração. O coração, ele é um dos principais cérebros dentro do nosso corpo. Ele é 5.000 vezes mais poderoso eletromagneticamente do que os nossos pensamentos. Se você quiser comparar o teu pensamento com o coração, pense que eles são como pontas de flecha. Para você alcançar os teus objetivos, você precisa penetrar os obstáculos. Você precisa ultrapassar esses obstáculos. Mas com os pensamentos sendo apenas pontas de flecha, dificilmente você vai conseguir ultrapassar aquilo que te impede de alcançar os teus objetivos. Mas é para isso que temos o coração. O coração, ele é como se fosse uma barra de ferro, que quando você junta os dois, vira uma lança com poder de penetração 1.000 vezes mais forte, 5.000 vezes mais forte. Por quê? Porque do coração é que procedem as fontes da vida, segundo Salomão. Ele não é apenas uma bomba, uma super bomba hidráulica que bombeia 9 toneladas de sangue para um caminho que dá 2,5 voltas na Terra de veias. Uma bomba extremamente poderosa, tão complexa quanto um motor de uma Ferrari. No mercado negro vendem, né, por mais de 400 mil dólares. Olha o quão valioso o coração é. Por quê? Porque no aspecto de cérebro existe um campo invisível que o coração gera. Esse campo eletromagnético é chamado de campo tóros, o campo toroidal, o símbolo do infinito. Aquilo que a maioria das pessoas não entendem, mas é a chave para a manifestação de tudo aquilo que elas desejam.
é ter uma coerência cardíaca. Para que você junte essa barra de ferro com os teus pensamentos, você precisa estar emanando um campo eletromagnético coerente. Como é que você faz isso? Primeiro, a maioria das doenças são relacionadas a causas emocionais. Mais de 60% delas. Mais de 80% das pessoas estão nos hospitais por hipocondria, que é a psicossomatização. Elas pensam demais, estão com as emoções fracas, eu digo instáveis ao extremo, e por não ter um QE, uma inteligência emocional, um coeficiente de inteligência emocional, que é menos conhecido do que o QI, o que a maioria das pessoas nessa época exaltam, que é o coeficiente de inteligência. Se você não tiver o teu campo eletromagnético alinhado, o campo torus, os teus pensamentos que vão num fluxo invisível, mas é um padrão, eles vão ficar completamente desalinhados. E aí, se você sentir raiva, se você sentir rancor, se você sentir tristeza, todo esse campo que deveria estar num fluxo, que, se você for analisar, as seitas secretas, elas imprimem esse fluxo invisível do nosso peito, que chega a 3 metros, a 4 metros de raio, 8 metros de diâmetro. Elas imprimem ele no símbolo do infinito. Se você quiser entender qual é o padrão do campo torus, é o símbolo do infinito, da onde fluem todas as nossas energias no nível invisível, mas que tem um poder inimaginável. Aonde você entra numa sala, se o seu campo estiver padronizado, estiver regulado, as pessoas vão te olhar, as pessoas vão te perceber. O teu coração, ele vai mandar essa energia forte, e aquelas pessoas que estão com energia mais baixa, elas vão ficar com energia um pouco mais elevada, ou não. Porque com isso, com o teu fluxo invisível, eletromagnético do teu coração num padrão, você vai perceber quando outras energias de outros corações, eles tentam invadir o teu, e você percebe um incômodo. Ou seja, isso já vai desbloquear poderes extrasensoriais dentro do teu corpo, que a princípio você pode até não entender, mas no método de elaboração, combinando a inteligência intestinal, o cérebro intestinal com o cérebro emocional, você vai se tornar uma máquina. Você pode, assim como um general de guerra, um major que está ali recebendo continências no quartel, todo mundo bate continência com ele, cumprimenta, opa! Na hora que ele tira a roupa dele e vai para a padaria de bermuda e de chinelo e de regata, ninguém vai saber que ele é um general. Ele só vai ser aquilo que ele é. O poder de carteirada dele sumiu. Agora ele só tem quem ele realmente é. E aí é onde tem que estar o nosso maior poder. Jesus não veio vestido de coroa, vestes reais. Esses estavam no palácio, mas mesmo assim ele foi considerado um rei. Por quê? Porque o campo do coração dele estava alinhado. Porque tudo o que ele desejava acontecia. Porque as emoções deles, no caso dele, estavam no fluxo do infinito. E todos nós temos esse poder dentro de nós. Não é à toa, a gente tem que gravar uma live no método de elaboração, a gente fala especificamente sobre o coração. Outro ponto, o nosso cérebro. A gente está dando só pinceladas, mas o outro cérebro a ser trabalhado, o que está vindo à tona, que muitas pessoas estão se conscientizando, mas ainda são poucos, comparado ao mar de pessoas que estão travadas nesse primeiro cérebro,
eu digo em ordem, mas a nível de importância são os mesmos. Eu digo, não tem como separar um e outro, porque os três precisam estar trabalhando em conjunto. Mas vamos passar por essa questão da mente racional, certo? Tudo o que você ouve, o que você fala, o que você vê, está sendo gravado pela tua mente. É claro que a maioria das pessoas não conseguem ter uma memória de curto prazo eficiente, mas tudo o que você experimentou nessa realidade está gravado no teu cérebro. O teu cérebro é como se fosse uma massinha de modelar. As tuas experiências, elas vão dando forma para o teu cérebro. De acordo com as experiências que você tem, o teu cérebro pode ficar ou mais desenvolvido, ou se você evita ter experiências novas, o teu cérebro se atrofia. Da mesma forma, se você é uma pessoa que sente coragem, o teu cérebro vai ter um formato de coragem. Ele vai estar aberto a novas possibilidades, mas se for um coração medroso, o teu cérebro vai ficar atrofiado. O cérebro, ele é como se fosse um terreno extremamente fértil. Tudo aquilo que nós plantamos, isso vai ser colhido. A gente pode plantar uma crença limitante perto de uma crença positiva. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conquistar isso em tanto tempo. Isso é uma coisa, você vai lançar uma semente. Do outro lado, uma semente de uma experiência negativa, né? Eu vou ser roubado, eu vou ser assaltado, eu vou falir, eu estou quebrado, é isso. Vai germinar da mesma forma. Só que tem um porém que poucas pessoas não sabem. Nós somos o jardineiro dessa terra e, né, se você estiver alinhado com as tuas emoções, no fluxo do infinito, que é a emoção do amor, e isso não é só dizer eu estou sentindo amor, você tem que sentir a nível do coração. Quando você sente, né, as pessoas também percebem. Mas quando você alinha as tuas emoções com os teus pedidos e joga essa semente, né, com essa expectativa de que as tuas emoções realmente estão de acordo com esse propósito, as probabilidades de que essa planta cresça muito mais e com muito mais velocidade é certa. Isso tudo é possível por causa que a mente subconsciente, que é a parte que está abaixo da nossa mente consciente, ela é a que rege todos os fluxos de pensamento que ultrapassam mais de 60 mil, 70 mil por dia. Mas, para a gente não enlouquecer, a gente tem o piloto. O piloto ele gosta muito de deixar as coisas no piloto automático, né? Mas esse piloto, ele também pode agir, pilotar de forma consciente os nossos corpos. Só que isso não é assim tão fácil. Se a pessoa tiver, né, travada lá no primeiro nível, no caso do intestino, de 50 mil a 70 mil pensamentos, vamos por 100%. Em média, mais de 90% das pessoas têm 90% a 80% dos pensamentos negativos. As pessoas ruminam pensamentos negativos o dia todo. Ligam a televisão, pensamentos negativos. Liga o aparelho de som, o Spotify, o YouTube, notícias e músicas com mensagens negativas. E toda essa informação do nosso interior vai afetar o nosso organismo, as nossas emoções, porque o nosso coração também entra em sincronia com as músicas que a gente está ouvindo, com as notícias que a gente está ouvindo. Isso vai entrar dentro do nosso cérebro e por mais que você não queira, se você mora perto de um baile funk
e passa todo dia ali, por mais que você diga, eu não quero ouvir isso, você está ouvindo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que entra dentro da nossa mente inconsciente, certo? Além disso, a gente tem algumas estratégias. Primeiro, essa mente consciente ela é quase que impenetrável. Você pode estar procurando um hipnólogo, fazendo uma constelação familiar para entrar nessas camadas inconscientes. Tem processos meditativos de meditação, né, para que você consiga captar mensagens do teu inconsciente. Tem a questão da exploração dos sonhos, né, de você entrar dentro dos sonhos e acordar dentro deles, para você estar analisando o que passa pela sua mente inconsciente, certo? Mas para aquelas pessoas que estão começando do básico, o que você precisa fazer para afetá-la? Ou você bombardeia o teu inconsciente com informações durante o momento em que você acorda, isso é crucial, os 15 primeiros minutos, que é quando o teu subconsciente baixa a guarda, e quando você vai dormir, certo? Alguns 15 minutos antes de você dormir, você bombardeia ele com aquelas informações que você quer executar, com aquelas informações que você quer adquirir ou ter na tua vida. O teu inconsciente vai ruminar a noite inteira aqueles comandos que você deu. Outro ponto, né? Você pode estar buscando a questão do autoconhecimento, extremamente importante. Se conhecer. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, certo? O que você precisa fazer? Você precisa saber o seu temperamento. Existem 4 tipos de temperos da vida, como as personalidades são, certo? Tem pessoas que são mais agitadas e mais mandonas, outras que são mais para baixo, eu digo no sentido de ficar introspectivas, pessoas que não se julgam antissociais, mas gostam de ficar retraídas, vendo os próprios sentimentos, né? Sentindo os próprios sentimentos, fica ali nos próprios pensamentos, pessoas com mais aptidão para pensamentos poéticos ou pensadores. Tem aqueles que são mais relaxados, mais diplomáticos, que não gostam muito de se impor, né? Que seria o caso do temperamento fleumático, né? Esse mais introspectivo e emotivo seria o melancólico. O mais mandão, o mais para líder, aquele cara que toma conta da bagunça, que tem o sangue quente, seria o colérico. E todos esses, né, eu falei de 3, estão associados com elementos da natureza. Tudo isso vem lá de Hipócrates, o pai da medicina moderna também, né, trouxe esse conceito dos temperamentos que está aí até hoje, né, extremamente importantes para a questão do autoconhecimento, né? Se você, né, se encaixa em algum deles, é claro que tem testes, tem mais detalhes sobre cada um deles. Somando, para completar os 4, tem um sanguíneo. O sanguíneo é aquele mais falador, aquele mais comunicativo, naquele que, né, se entrosa em todos os grupos, que não tem vergonha de se expor, né? Esse está associado ao vento. O vento, o ar, colérico, fogo, né, ou no caso o vento sanguíneo. Tem o terra, estático, fleumático, né, e a água, os melancólicos. Essa questão dos temperamentos são muito interessantes da gente estar vendo. É claro que existem inúmeras outras, né, características que a gente pode estar analisando, né, e também tem essa questão do aspecto mais racional ou emocional da mente, né? Muitas pessoas têm essa aptidão para o lado racional e outras para o lado emocional. A maioria das escolas não está nem ligando para isso, certo? Mas é interessante de a gente
aprender a como se comunicar com outras pessoas, porque você, por exemplo, é um colérico e está entrando em parceria com um melancólico, e essas duas naturezas, né, fogo e água, você já sabe, né, o que resulta nisso. Por isso é importante a gente ter conhecimento dos temperamentos para criar um ecossistema. Né? A terra sem água, a terra precisa o fleumático precisa do melancólico, certo? Os três, o vento, né, precisa passar para movimentar as folhas, as plantas, as sementes, e o calor, né, o colérico, para iluminar. Sem sol nada existiria, né? Então é importante a gente analisar nessa questão de natureza, porque é assim que os arquétipos eles se encaixam, na verdade os temperamentos se encaixam como uma luva, certo? Outro ponto muito interessante seria os arquétipos junguianos. Assim como existe a questão, né, dos temperamentos, tem essa classificação dos arquétipos. O que seriam os arquétipos? 12 tipos de personalidade padrão, certo? Então, existe 12 tipos de pessoas, de estilos de pessoas, e a maioria delas, né, tem um desses arquétipos que predomina na personalidade delas. Qual é? Primeiro, o inocente, né, o cara que é o bonzinho, o cara que ninguém tem nada o que falar dele, né, porque o cara tem uma inocência muito pura. Tem o explorador, aquele viajante, aquele cara que não consegue parar num lugar só, que a perspectiva é experimentar novas comidas, ir para novos lugares. Tem o sábio, né, aquele que é mais introspectivo, mais estudioso, que gosta de ser bem moderado, aquele que intermedia o conhecimento com a ignorância, né, de saber lidar tanto com o ignorante quanto com o inteligente, que não joga pérola aos porcos. Muito interessante. Tem o herói, certo? O herói que é aquele que realmente se autossacrifica, que se põe na linha de frente de batalha. Tem o fora da lei, o vigarista. Esse cara aí já tem uma perspectiva. Não é que são maus, nem bons, mas tem aquela perspectiva de levar a vida de uma forma mais fácil, de procurar atalhos, certo? Existem pessoas com esse tipo de personalidade. É interessante que a gente conheça todos, né? Tem o mago, aquele voltado mais para os aspectos místicos, daquelas questões mais esotéricas da vida e de conhecimentos profundos sobre diversas ciências. Tem a pessoa comum, ninguém tem nada muito que falar desse, porque é aquele cara que, né, é o vizinho ali da esquina, que ninguém tem nenhum adjetivo para dar para ele, né, não é mais nem menos do que ninguém, é uma pessoa comum. O próprio arquétipo já descreve isso. Tem o amante. O amante é aquele que valoriza os relacionamentos, que gosta de estar presente, que gosta de, né, ter amizades profundas, que realmente se entrega num relacionamento. Tem o bobo da corte, o palhaço, o irônico, aquele que gosta de ficar fazendo gracinhas, que você sabe, né? Bobo da corte. O prestativo, aquele que põe a mão na massa, aquele que tem um pensamento cooperativo, aquele que gosta de se entregar os seus dons para um bem maior, em prol da sociedade. Tem o criador, né, aquele voltado mais para a questão da arte, da construção de novas ferramentas, de invenções, daquele que realmente manifesta o mundo das ideias para o plano físico e entrega isso de uma forma que beneficia a todos, o mundo. E o governante é aquele que realmente lidera tudo, né, no sistema, no ecossistema, aquele que realmente dá as ordens e tem um pensamento, uma visão mais ampla, aquele que tem uma autoridade maior, aquele que assume mais responsabilidades
né? Eu digo no sentido de governança mesmo, não é um servo, nem nada do tipo. Todos esses arquétipos têm uma descrição bem mais ampla. É interessante que a gente entenda o porquê que os arquétipos têm essa natureza, né, de cada um estar ligado a determinado tipo de, de gosto, né, de habilidades, de dons, né? Então, não se ache uma pessoa comum. Eu digo, não se ache uma pessoa que se defina com um único arquétipo, sabe? Esse é um termo a ser estudado. As marcas, como a gente mostrou, elas utilizam bastante desses termos, né? Todas as marcas, elas são baseadas nesses arquétipos junguianos, certo? Existem personalidades artísticas de pessoas que são clássicas desse determinado tipo de arquétipo. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá sendo uma excelente servidora, né, prestadora, e tudo isso, né, nos leva ao autoconhecimento. Além disso, pessoal, existem os canais de recepção de informação, certo? Em suma, são 3. Existem pessoas que são mais visuais, aquelas pessoas que enxergam o mundo por aquilo que elas veem. Outro tipo seria as auditivas, que enxergam o mundo por aquilo que elas ouvem. E as sinestésicas, que enxergam o mundo por aquilo que elas tocam, por aquilo que elas sentem, por aquilo que elas experimentam. E a maioria das pessoas não sabe nem qual é o seu e nem qual é o do outro. E isso gera muita confusão, muitos divórcios, porque um marido que é visual traz presentes, compra tudo do bom e do melhor, e a mulher auditiva, e tudo que ela queria ouvir era que ele amava ela, não ficar vendo. Ah, tô vendo, e o cara diz, tu não tá vendo? Ela diz, eu tô, mas tu não fala pra mim, eu preciso ouvir, eu sou auditiva. Mas por falta de conhecimento, o povo perece, né? E por falta de conhecimento também. Mas a questão do autoconhecimento é extremamente importante. Na questão do método de elaboração, a gente é bem mais específico em todos esses termos. É praticamente uma formação de líderes, de super soldados, de pessoas que vão despertar o ápice da inteligência humana, mas infelizmente é impossível a gente divulgar essa informação para a maioria das pessoas. Então, se você valoriza o teu conhecimento, se você valoriza o teu corpo, a tua saúde, se você quer dar o melhor realmente para os teus filhos e não soltá-lo nesse sistema que única e exclusivamente quer tragá-lo, transformá-lo num robozinho, se você está doente, se você está cheio de moléstias, conhece pessoas que você só vê a desgraça na vida delas, mas não tem uma palavra, não tem um produto natural que você possa entregar para essa pessoa e diga, tome, que você vai ficar melhor. Ou pare de comer isso porque isso está causando esses danos. Você não sabe, não tem esse carnegão, não tem esse repertório. Você é a pessoa perfeita para passar pelo método de elaboração. Se você quiser entrar no método de elaboração, eu vou deixar o link aqui abaixo para que você veja a questão das mentorias. Não é barato, tá, pessoal? Realmente é um preço justo por aquilo que custou anos de dedicação, né? Não só minha, mas de inúmeras outras pessoas que passaram a vida estudando para descobrir determinada coisa, né? E para montar esse quebra-cabeça realmente exige muita atenção, muita dedicação, e é necessário dominar tudo isso para passar para outras pessoas, como eu, Matheus, do Método Elaboração, estou fazendo aqui com vocês. É claro que, pela questão do tempo, já deu 1h05. A gente precisa pular muitas coisas, mas
Se você quer se comprometer com isso e não liga para quanto vai custar, eu vou deixar o botão logo aqui abaixo. Clica em Saiba Mais e acorde enquanto há tempo, porque essas oportunidades são que nem flechas e que nem palavras, elas não voltam atrás. Então, eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão. Clica no botão abaixo, verifica, né, com a gente se você pode receber algum e-book, se você pode receber alguma informação extra, se você sabe, se você sentiu que isso é para você, que nós temos algo que você precisa, não perca essa oportunidade. Entre em contato conosco, que nós vamos pegar na tua mão e vamos te levar para o ápice da inteligência humana. Porque só precisa de alguns ajustes, só precisa de alguns suplementos, só precisa de algum método que te faça desabrochar esse talento, esse dom que ainda está como semente dentro de ti, né? Se você acha que os teus potenciais ainda estão como sementes, jogue elas no método de elaboração, que nós vamos te dizer o caminho correto de como está germinando e crescendo e dando frutos para o mundo, né? Porque uma fé sem frutos, sem obra, ela é morta. Então, não perca mais tempo. Vamos em direção a essa jornada. Uma viagem de 1000 quilômetros começa com um passo, e o primeiro passo a gente deu hoje, né? Parabéns para você que acompanhou até o final. Nos vemos do outro lado, tá bom? Fica na paz, que a iluminação de Cristo e do conhecimento da verdade venha iluminar as nossas vidas e que nós sejamos os instrumentos capacitados aí para boa obra.